Boa tarde a todos. Sou Bauer Alvarenga, gerente de negócios Biocamp Laboratórios e aluno de mestrado em Patologia Experimental e Comparada pela Universidade de São Paulo. Nos próximos minutos, falarei sobre a avaliação da qualidade fecal de frangos através do uso de inteligência artificial e a análise de imagens. Para iniciarmos essa conversa, gostaria de chamar a atenção a respeito da comunicação, principalmente como ela acontece no dia a dia das integrações. Falhas são comuns? E quanto isso pode custar? Diante disso, nasceu uma ideia de se criar um aplicativo para telefones celulares que colocasse fim à subjetividade e que pudesse contribuir com a comunicação dos profissionais de campo. Trata-se de uma ideia inovadora que reúne o uso de imagens e de fezes de frangos de corte e inteligência artificial. Para esse trabalho, utilizaremos apenas as chamadas fezes ileais e não utilizaremos as descargas fecais, nem tampouco as fezes mistas, que são aquelas que são formadas por parte de fezes ileais e uma outra parte de descargas fecais. A primeira etapa foi a criação de um padrão fecal. Um padrão fecal composto por 7 características, 7 tipos de alterações, que vão de passagem de ração, descamação intestinal, perda de água, presença de muco, presença de gases, ou alterações da coloração, para o amarelo ou para o verde. 3 níveis também são vistos para cada um desses tipos de alterações. O score 1 é quando temos um problema bem leve, bem discreto. O score 2 para um problema moderado e, por fim, o score 3, um problema intenso. A segunda etapa consiste na classificação das imagens. Mais de 5.000 imagens foram classificadas individualmente para cada um dos tipos de alteração. Passagem de ração, descamação intestinal, dentre os outros. Somente aí se deu início à terceira etapa, que foi o treinamento da inteligência artificial. Imagem a imagem, uma a uma, foi treinado a rede neural para fazer todas essas análises. Assim nasceu o aplicativo Broiler Pro. Um aplicativo que é atual com a realidade das integrações, que respeita o bem-estar animal, afinal de contas, não é uma ferramenta invasiva, capaz de detectar problemas entéricos de modo precoce, através da análise das imagens de fezes, e, principalmente, não retira a responsabilidade técnica do ser humano, ou seja, o responsável técnico continuará sendo o tomador de decisões. Para a gente entender um pouco mais desse aplicativo, ele consiste de uma pontuação que inicia-se em 0 e vai até 100 pontos, onde quanto maior a pontuação, melhor será o aspecto fecal. São 4 aspectos fecais: o ruim, o regular, o bom e o ótimo. Mas também a gente disponibiliza um gráfico de colunas que irá informar cada um dos problemas apresentados e o seu respectivo nível. Neste exemplo, fezes, alteração de coloração para fezes esverdeadas não apresentou nenhum problema. E também é disponibilizado um gráfico de colunas que informa para cada um das alterações qual a intensidade do problema. Ou seja, nesse exemplo, alteração para fezes verdes não esteve presente, diferente das fezes amareladas, presença de gás e passagem de ração, que obtiveram score 1. Perda de água, presença de muco, score 2, e descamação intestinal, score 3. Para iniciar uma análise é necessário inicialmente fazer o registro para obter o aplicativo e após
a obtenção do nome e senha do usuário, iniciar uma análise. Iniciando uma nova análise, é necessário informar o nome da granja, a idade das aves, o número de aves e automaticamente aparecerá o número mínimo de fotos necessárias para a realização da análise. Vale ressaltar que a idade ideal para se trabalhar esse aplicativo é a partir de 15 dias. Feito isso, você terá a opção de trabalhar de acessar a câmera do seu celular e tirar as fotos naquele momento dentro do aviário, ou, de um segundo momento, utilizar o seu álbum, seu banco de dados e selecionar as fotos e utilizar, por exemplo, um sinal de Wi-Fi. Após selecionadas, as fotos serão disponibilizadas na tela do aparelho e você terá uma chance de avaliar quais imagens estão boas ou não, para, na sequência, clicar no botão Analisar. Ao iniciar uma análise, é necessário, primeiro, fazer o upload das imagens. Para isso, é fundamental o sinal de internet. E 60 segundos depois de realizado o upload, chega o resultado da análise. O resultado é apresentado da seguinte forma. Inicialmente, um painel onde constam os dados da empresa e dessa análise, e já na sequência é apresentado o aspecto fecal. Nesse exemplo foi ótimo, porque obteve 95 pontos, e abaixo dele encontra-se um gráfico de colunas que vai ilustrar ainda mais o que aconteceu nessa análise. Um segundo exemplo mostra um aspecto fecal bom e o motivo disso. Aqui, nesse exemplo, já aconteceram mais alterações, porém, todas elas ainda em score 1. Um terceiro exemplo, um resultado regular, fruto do quê? Fruto de ocorrências mais severas, ou seja, aqui nesse exemplo já se teve alterações fecais mais significativas e impactantes. Por último, um aspecto fecal ruim, que é resultado principalmente de uma descamação intestinal intensa. Nesse momento, o técnico, o responsável, poderá decidir ou não a realização de necrópsias, entre outras coisas. Como considerações finais, eu gostaria de destacar que, diante do resultado obtido pela análise, problemas entéricos serão identificados de modo precoce. Isso pode acontecer e vai acontecer devido à forma assertiva e sem subjetividade que o aplicativo oferece. Desse modo, o profissional continuará sendo ele o tomador de decisões e poderá evitar perdas zootécnicas, assim como perdas econômicas. Eu agradeço à Facta pela oportunidade de apresentar esse trabalho, assim como a todos vocês que estão presentes aqui conosco. Obrigado.